Bem-vindos ao Metabolismo TV, sua fonte de informação correta sobre metabolismo e saúde. Como o fungo candidíase ataca o corpo. Eu sou Frank Soares, especialista em obesidade e metabolismo, e quero explicar hoje como o fungo candidíase ataca o corpo e qual é a estratégia para poder vencer, poder tirar esse parasita de cima. No livro O Poder do Metabolismo, venho falando sobre o fungo cândida há alguns anos. Eu tenho um capítulo aqui que explica que uma das razões pelas quais algumas pessoas não conseguem emagrecer é porque tem o corpo muito infectado pelo fungo candidíase. Ninguém tem mais fungo que as pessoas obesas, mas entre os obesos, as que mais têm fungo são as pessoas que têm diabetes. Porque a diabetes significa que a glicose, que é o açúcar no sangue, está muito alta. E isso é o que alimenta o fungo. Então, as pessoas que mais têm fungo são os obesos e os diabéticos, mas principalmente os diabéticos. Então, é bom saber que tipo de estratégia esse fungo usa para atacar o corpo, porque se você souber, pode se defender. Vou um momentinho para o quadro para explicar. Veja, o fungo se chama Candida albicans. Albicans vem de albino, porque é um fungo branco. Na verdade, se você olhar de perto para um fungo candidíase, vai ver que ele é completamente branco. É um branco bem brilhante. Agora, como o corpo ataca? Bom, o corpo humano tem uma série de defesas naturais. O corpo tem suas próprias defesas que se chamam sistema imunológico. Mas, quando o corpo é afetado pela má alimentação, cria-se um ambiente muito propício no intestino e em outros órgãos. Quando há muita glicose, que é açúcar no sangue, a pessoa come muito pão, farinha, arroz, batata, doce, tortilha, de milho, todo esse tipo de coisas. Esse tipo de alimento cria um excesso de glicose. E como a glicose é o que alimenta o fungo, ao fungo candidíase, já que é isso que o alimenta. Pois o fungo tem de onde se alimentar. Não. Agora, se você acrescentar a isso que essa pessoa tem, estresse, o que acontece? Estresse da vida, sistema nervoso, excitado, dorme mal, personalidade, é tóxica, não bebe água. O que causa estresse ao corpo. E você acrescenta qualquer tipo de estresse ou está comendo alimentos agressores, alimentos que agredem seu corpo. Como tal, você junta excesso de glicose com excesso de estresse e isso faz com que enfraqueça suas defesas. Agora o corpo não consegue se defender e agora o fungo ganha força. O fungo como tal cria umas raízes e são raízes que chamam de rizoides. Bem pequenininhas, mas é uma raiz. Essa raiz, por uma das pontas, produz uma enzima. Uma enzima é uma substância que tem atividade, ou seja, as enzimas são proteínas que têm atividade biológica. Por exemplo, há enzimas que são usadas para digerir a comida, digerir os carboidratos, digerir a gordura, digerir as proteínas, pois o fungo produz uma enzima proteolítica. Proteolítica, que quer dizer que quebra as proteínas. O que acontece? Esse fungo, que pode ter milhares e milhares de rizoides, de raízes que ele tem, em cada raiz, pela ponta da raiz, solta como se fosse um líquido, que é a enzima que de fato quebra a carne e o que faz é dissolver a carne. Então o fungo vai se cravando dentro do corpo dele. Vai soltando essa raiz e pela pontinha da raiz, vai soltando esse líquido, que é a enzima proteolítica, que de fato quebra a carne e permite que a raiz entre ainda mais fundo. Quando uma pessoa tem uma infecção bastante extremamente severa de fungo, vai ter seu corpo cheio de uns condutos longos e extensos de raízes que crescem dentro do corpo, que podem ter milhas e milhas inteiras de comprimento, mas correm por todo o corpo por dentro. Agora mesmo, a parede dessa raiz é feita da substância conhecida como quitina. A quitina é uma substância muito bem resistente e muito forte. A quitina é do que é construído o casco, o esqueleto dos insetos, como por exemplo uma barata, uma aranha ou uma abelha. Uma formiga, os crustáceos do mar, todos eles estão rodeados. O que faz o esqueleto de um inseto? A quitina é uma substância bem dura. É tão dura que protege e forma o esqueleto do inseto. Pois o que acontece? É dessa mesma substância que são compostos os rizoides e o quê?
Isso faz com que esse fungo consiga continuar crescendo para dentro e se alimentando. Isso causa coceira na pele, sinusite, enxaqueca, corrimento vaginal, ardor. Ao ter sexo, pode causar infecções no ouvido. Tudo. Isso que o fungo candidíase faz pode ser bastante incômodo, bastante problemático. Está causado por esses rizoides, que tem essa ação de estar quebrando a carne do seu corpo, basicamente para consumi-la, para comê-la. Então agora, a estratégia para se proteger do fungo, uma vez que já tem uma infecção de fungo, que já está coçando a pele, que à noite, principalmente porque coça mais à noite do que durante o dia, a coceira, porque o fungo cresce à noite. Os fungos não crescem de dia, crescem à noite. Quando o sol se põe é que eles começam, por isso você pode tomar banho e vai sentir aquela coceira desesperadora e a pele avermelhada e tudo mais. Ok, e a estratégia é composta de duas partes. Preciso mudar a nutrição, tem que ser uma nutrição. Estilo dieta 3x, que seja uma nutrição baixa em alimentos do tipo ou seja, para você conseguir combater o fungo, tem que reduzir o que o alimenta, que são os alimentos do tipo, e que são os alimentos que produzem muita glicose, pão, massa, farinha, arroz, banana, batata, tubérculos, cereais, açúcar, doces, chocolate. Esse tipo de alimentos, os sucos doces, tudo isso alimenta o fungo, então você não pode matar um fungo se primeiro não o enfraquecer. Se você o coloca grande e gordo e continua dando comida, é impossível matá-lo. Então a estratégia para matar o fungo, para limpar, número 1 é enfraquecê-lo. Como você o enfraquece? Fazendo uma dieta 3A1, reduzindo os alimentos do tipo I. Os tipos e que são os que engordam, que são os que são inimigos do controle da dieta, é preciso reduzi-los para quê? Para reduzir a glicose, para que o fungo não tenha força. E a outra coisa é que se usa fungicidas. Fungicidas ou o que chamam de fungitapitos. Existem dois tipos de coisas naturais que podem ser usadas para matar o fungo. Os fungicidas são alimentos ou substâncias como o alho, o orégano, o óleo de orégano e o óleo de coco. O óleo de coco, todos esses matam o fungo. O matam agora. Os fungistáticos são diferentes. Os fungistáticos param o crescimento do fungo, não deixam que ele se reproduza e com isso também vão acabando com ele. Tem uma vitamina chamada biotina, que é uma vitamina que se consegue de forma natural, que se usa muito para os bebês que têm fungo. Quando um bebê tem fungo, dá-se biotina, que é bem segura para o bebê? Não. A biotina para o sistema sexual do fungo impede seu crescimento e o mata. Mas devagar? Não. Existem alguns. Fungistático é que não deixa ele crescer. Verdadeiro tem um produto específico que nós frequentemente utilizamos em nossos experimentos e pesquisas que se chama cálcio diocinate. Este composto é conhecido por suas propriedades específicas. O tema principal estamos abordando é que existem dois tipos distintos de substâncias químicas que têm a capacidade de parar ou inibir o crescimento desses rizoides. Há essas raízes que são as que fazem mal à pessoa? Não. Então, de qualquer forma, para você combater uma infecção por fungo, primeiro você tem que saber que o que causa isso é o excesso de estresse. Excesso de glicose, excesso de farinha, excesso de pão, excesso de farinha, qualquer estresse desses vai causar isso. E a outra coisa é que é preciso tirar a força dele. Como se tira a força deles? Não dê mais alimento do que eles usam para se reproduzir. E por último, então você pode usar fungicidas ou fungistáticos, como o alho, como o orégano, como o óleo de coco ou como a biotina. E dessa forma você pode evitar isso? Não. Você pode deixar que esse fungo não te consuma vivo. O fungo está muito relacionado ao câncer. Então é bom eliminar o fungo, porque todos os pacientes com câncer estão cheios de fungo e todos os que têm muito fungo estão em alta incidência de câncer. Então, basicamente, essa é a estratégia para se poder controlar o fungo Candida, e isso eu definitivamente recomendo, porque a verdade sempre triunfa